Oi, pessoal. Eu sou a Ana. Eu trabalho no Smarters há quase 5 anos. E hoje eu cuido da nossa área de treinamento. E quando eu falo isso, parece que eu sou da área de RH, mas é um pouco diferente. No Smarters, eu lidero a parte de treinamento dos agentes e a parte de treinamento dos treinadores de agentes. Por isso, eu sou a Agents Trainers Coach. Vocês vão entender melhor logo mais. O Smarters é uma startup que desenvolve agentes conversacionais, com a missão de tornar as nossas vidas mais inteligentes. Combinando tecnologia avançada e imersão no problema, nós criamos soluções pioneiras, inovadoras e premiadas, inclusive os mais premiados pelo Bot Awards desta comunidade, muito além de bots e chatbots. É uma honra poder compartilhar conteúdo com vocês e patrocinar este evento para incentivar a troca de experiências dentro dessa comunidade que a gente acredita muito. Mas antes, só para esclarecermos, quando eu falo agente, estou falando de agentes conversacionais, que são um pouco diferentes de chatbots, cujo foco é só conversar e trocar mensagens. O foco dos agentes é realizar missões, como personal shoppers, por exemplo, que podem te apresentar, te recomendar e até vender um produto. Ou um agente que conduz todo o seu atendimento. Inclusive, os nossos melhores agentes conversam bem pouco. Para nós, o importante do conversacional é o fato de ser natural para os seres humanos e não a quantidade de mensagens trocadas. Hoje, eu vim contar para vocês como foi criar um agente que cria agentes. Parece um pouco isso, né? Mas calma, que eu já vou explicar. Mas de onde que surgiu isso? Por que decidimos fazer isso? Em 2016, quando começamos a criar agentes no Messenger, ainda não tínhamos bem definido que tipo de profissional faria sentido naquele momento. Se era um UX Writer, se era um Conversational Designer, redator, linguista. O mercado já tinha uma variedade de profissionais que já estavam acostumados com um escopo de atuação e cargos já bem definidos, com base nas skills que as plataformas mais usadas demandavam. E a maioria dos processos eram bem técnicos e precisavam de desenvolvedores. Num processo comum de criação de fluxos conversacionais, cada um tem um papel diferente. E para a parte de integração com sistemas ou criação de fluxos mais complexos, às vezes é necessária a atuação de um desenvolvedor. Mas claro, que varia caso a caso. Nós adotamos um caminho de plataforma para não depender de pessoas tão técnicas. A gente precisava de uma combinação de skills. Por isso, qualquer pessoa que tinha um conhecimento em lógica razoável e vontade de conhecer mais de um desses papéis era elegível a uma vaga. Não precisava saber programar, nem conhecer nenhuma linguagem de programação. O nosso modelo conta com a combinação de algumas atividades. Por isso, começamos contratando pessoas com menos experiência no mercado conversacional e de diversas áreas, para que fosse mais fácil a adaptação ao nosso modelo. E demos o nome de treinador, porque eles seriam os responsáveis por treinar e ensinar os fluxos conversacionais aos agentes. E aos poucos, fomos ensinando as skills que os treinadores iam precisar no dia a dia deles. Desde hard skills, como outros idiomas e planilhas, até soft skills, como lógica, produtividade e organização. Paralelamente, conforme íamos evoluindo a nossa plataforma, de acordo com as necessidades técnicas, fomos também evoluindo o nosso processo de treinamento dos treinadores. Mas como que era esse processo, né, de treinar os treinadores? A equipe foi crescendo e a cada pessoa nova que chegava, ela sentava perto de alguém e aprendia na prática. Mesmo com treinamento e materiais de consulta disponíveis, as pessoas preferem perguntar. Esse é um processo que funciona e é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas trocam conhecimento entre elas e vão criando uma base de conhecimento. A cada nova contratação, entendemos mais sobre o que as pessoas precisavam aprender e qual era a melhor forma de apoiar esse aprendizado. E aí pensamos o seguinte: se as pessoas aprendem perguntando para o colega, que explica, mostra, acompanha,
revisa e ajuda, por que a gente não cria um agente para fazer esse papel? Como eu era a pessoa que apoiava esse aprendizado da equipe, tivemos a ideia de fazer a minha agente. Naquele momento, nós decidimos fazer essa agente, que além de responder as perguntas, nós queríamos que ela pudesse mostrar as coisas, fazer junto, acompanhar alguns processos operacionais, para de fato ajudar o treinador a executar melhor o trabalho dele. Começou com algo mais simples, queria ajudar com as principais dúvidas e queria evoluir com o tempo. Mas essa gente já seria a colega que estaria sempre disponível para ajudar e teria já muitas respostas. Quando as pessoas falassem, pergunta para Ana, não seria eu quem iria responder, mas essa outra Ana. E o melhor, ninguém teria que esperar a Ana desocupar ou estar no escritório para tirar uma dúvida. De quebra, a Ana ia ficando cada dia mais inteligente e mais presente no dia a dia dos treinadores, sem eu precisar estudar muito ou estender muitas horas do meu dia. No nosso caso, como os próprios treinadores criam os fluxos conversacionais, eles sabiam como criar um card do Messenger, por exemplo. Imaginem que, se por algum motivo o treinador esqueceu quantos cards poderia colocar no carrossel do Messenger. A Ana poderia ajudar e responder essa pergunta. Vou mostrar mais ou menos como era. E aí, gostaram? A Ana é bem direta, objetiva, bem parecida comigo, inclusive. Mas na época, estávamos com pouca gente e, felizmente, cheios de projetos. Então, acabamos não lançando a primeira versão, apenas fizemos uma versão bem básica, apenas como prova de conceito, para testar a ideia. E com o tempo, a empresa foi evoluindo, a nossa tecnologia também foi evoluindo. Até que chegou um momento que nós reconstruímos a nossa plataforma de criação de agentes e aproveitamos essa oportunidade para criar uma plataforma nova. Aí nós pensamos, se ao invés de colocar a Ana no sistema, a gente fizesse um nível acima e a Ana fosse o próprio sistema. Nossa, mas se eu fosse um sistema, né, como que ia ser? Então, nós pensamos em um novo conceito e queríamos uma tecnologia avançada voltada para o futuro. Nós acreditamos que o futuro é conversacional. Nós sempre tivemos que aprender a língua das máquinas. Então, por que não? Chegou a vez das máquinas aprenderem a língua dos humanos. Por isso, aplicamos esse conceito no nosso próprio sistema, considerando, além do conversacional, outras features, como uma plataforma multidioma, com capacidade para múltiplos agentes, que reduz a parte operacional e, o mais importante, era que ela deixasse o treinador se preocupar com a parte mais importante do processo de criação, com a parte humana. E foi isso que a gente criou. Bom, essa é a tela inicial desse nosso novo sistema de criação de agentes, que, além de incorporar a parte conversacional, operacional e funcional, também agregamos uma brincadeirinha aí na parte visual. E o mais legal é que os treinadores que são mais próximos dos desenvolvedores conseguem codar o próprio sistema, construindo ele mesmo. Segundo eles, um dia eles vão chegar na singularidade. Uma dica para quem ainda não pegou a referência. Mas como que
isso funciona na prática? Vou dar um exemplo. Então, geralmente, as conversas no Messenger começam com o botão Get Started, o botão começar para o usuário, certo? Então, para quem não sabe, é esse botãozinho aí que eu mostrei nesse print. Para criar essa interação, o treinador hoje chama o agente da plataforma e fala o que ele deseja. O agente pede as informações necessárias e executa. Simples assim. O treinador não precisa pedir para um desenvolvedor fazer via API, nem precisa ler a documentação do Messenger para entender como fazer. Isso porque algum treinador já construiu essa solução no agente da plataforma. Vou tentar mostrar para ficar um pouco mais claro. No caso, seria eu pedindo, e esse é o agente da plataforma. Ele me pede a informação que ele precisa e eu respondo aonde que eu quero que ele crie. Ele me confirma que ele entendeu e ele faz a pergunta seguinte. Aí eu respondo para ele a mensagem que eu quero e logo em seguida ele me confirma que deu tudo certo. Acho que agora deu para ter uma ideia melhor. Um outro exemplo, o nosso agente também consegue nos ajudar com algumas ações. Então, o envio de e-mails, por exemplo, a gente também consegue pedir para ele. Então, por exemplo, eu pedi para ele me enviar por e-mail um relatório. E aí ele já me perguntou se eu quero os dados e os gráficos. Eu respondo que sim. Ele me confirma. E ele também aproveita e pergunta se eu quero mandar para outras pessoas, o que é muito comum em e-mails de relatórios. Eu falo que não. E ele me confirma que ele vai executar a ação. Legal, né? É que eu sou meio suspeita, né? Eu adoro essas facilidades que eu criei para mim mesmo. Uma outra grande vantagem de ter um agente assim é que eu consigo entender, através de dashboards e insights, como melhorar a usabilidade da própria plataforma, pensando sempre no usuário, que é o treinador. Eu consigo conversar com o sistema e pedir informações sobre o seu próprio uso, como, por exemplo, quantos treinadores estão online agora. E ele consegue me falar. Eu consigo também pegar informações sobre intenções não entendidas. Afinal de contas, ele também é um agente. E aqui, ele criou uma nuvem de palavras com as intenções não entendidas. Existem várias formas dele mostrar e passar a informação que eu pedi. E o legal disso é que os próprios treinadores conseguem pegar essas informações e melhorar a base de conhecimento desse agente para melhorar o dia a dia deles também, assim como eu fiz para mim. E uma grande diferença do assistente virtual é que ele não é só reativo, ele vem me avisar. Eu acho que todo mundo conhece a Siri, e quantas vezes a Siri veio falar do nada com você? Ela sempre espera você pedir alguma coisa ou dar um comando para ela. O agente avisa quando há situações que demandam sua atenção. Por exemplo, o meu relatório diário que eu pedi para ele. Então, ele consegue, todo dia, me mandar a informação que eu pedi sobre os usuários. Um outro exemplo, ele pode me dar alertas. Então, no caso, ele me mostrou que tinha uma atividade inesperada ou atípica. E aí, ele me explicou o que é. Ele falou que o agente ABC está com um aumento elevado de usuários desde ontem. Alguma coisa aconteceu. E aí, eu consigo tomar alguma ação a partir dessa mensagem. Isso quer dizer que o agente, ele é preditivo. Então, quando ele tem clareza da sua missão, é muito mais fácil criar e melhorar suas próprias funcionalidades, né? Os próprios treinadores melhoram o que o sistema entende, o que a gente chama de NLP, a base de dados dele e o que ele responde. E como o agente é o próprio sistema, então ele também controla a visualização.
Eu consigo controlar como eu quero navegar, pular páginas, realizar algumas personalizações. Como, por exemplo, eu consigo pedir para ele se ele tem um Light Mode. Ele confirmou e ele vai trocar para mim. Mudou. E ainda me perguntou se eu gostei. Sendo bem sincera, eu não gostei muito. Eu geralmente prefiro o Light Mode, mas nesse caso não ficou muito legal. O ponto é o seguinte: reduzindo essa fricção com a parte operacional e continuando sem a dependência de um desenvolvedor, o treinador pode se preocupar só com o que ele precisa. Existem várias outras questões de experiência do usuário, de briefing do projeto e da criatividade do treinador, que afinal é o que nos torna humanos. Hoje, o nosso agente já consegue nos ajudar com as principais features do sistema, as principais dúvidas dos treinadores sobre a plataforma, guiar um novo treinador e a melhor parte é que a manutenção e evolução de tudo isso é feita pelos próprios treinadores. Mas por que eu estou contando tudo isso, né? Por que eu não estou na trilha de desenvolvimento? Eu poderia falar muito mais sobre a parte técnica da plataforma, mostrar mais exemplos de como ela é legal, o potencial que a gente tem nas mãos, dar mais detalhes de cada etapa da construção dela, e aí sim eu acho que encaixaria bem na trilha de desenvolvimento. Mas eu acredito que os humanos precisam focar seus esforços no que realmente depende do que é humano. Pensar, criar, inventar e experimentar. E não usar sua energia com atividades que podem ser executadas com mais facilidade, às vezes, de outra maneira. No Smarters, hoje, temos treinadores com formações diversas: biólogos, atriz, cineasta, química, engenheiros e até pessoas sem curso universitário. Eu me formei em Direito, sou de Humanas. Eu trabalhei 8 anos no mercado de seguros antes de vir para o Smarters. E eu acredito que estar num ambiente que acredita nisso também me permitiu participar da criação de algo incrível, que permite que pessoas como eu, que não tinham nenhum background de tecnologia, pudessem aprender sobre como os agentes conversacionais podem nos ajudar, e muito no dia a dia. Poder me dedicar ao bem-estar dos treinadores e conseguir ajudar no desenvolvimento pessoal de cada um é o que me faz levantar todos os dias. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma equipe fantástica de treinadores e um time de agentes que me ajuda e me apoia nesse processo. Os agentes fazem a parte operacional e técnica, e a parte humana, com os humanos, eu faço junto com os treinadores. E eu queria muito compartilhar com quem está pensando em mudar de carreira, aprender algo novo ou se aventurar nesse mundo, que é possível construir experiências incríveis e que não é difícil. Eu trouxe alguns exemplos para vocês conseguirem visualizar, tangibilizar um pouco dessa ideia. Mas eu não quero dar muito spoiler, não. Nós temos vagas. Se você se interessou, vai no nosso Instagram e fale com o Pedro. Esse é o Pedro, o nosso agente de recrutamento. Converse com ele e venha para o nosso time. Vou mostrar um pouquinho dele falando. E se você quer conversar mais comigo, aqui estão os meus contatos. Eu ficarei muito feliz em receber sua mensagem. Muito obrigada.